Com muito prazer que eu apresento hoje, nessa manhã, como temos feito, durante esses domingos, onde vários irmãos têm trazido a mensagem. Eu estou muito contente de apresentar o Marcelo aqui. A maioria de vocês já conhecem. O Marcelo está aqui com a sua esposa Silvia. Cadê a Silvia? Estava ali, né? Ah, foi lá para a aulinha lá, né? Silvia com as suas duas filhas, a Sofia e a Mirella. Para quem não sabe, a Silvia é irmã da Leila, que por coincidência é irmã da Nívia, né? Então, o Marcelo e a sua família trabalham lá no Campo Grande, com a congregação lá, que começou há uns 10 anos atrás, praticamente, não é? Lá no Campo Grande. O Marcelo se batizou aqui no Guanabara, 14 anos atrás, ele já é convertido, casado já há 13 anos com a Silvia, e trabalhou por alguns anos aqui com os nossos jovens, né? Ele e a Silvia trabalharam junto com os jovens aqui no Guanabara por 3 anos com os jovens aqui, antes de mudarem para ajudar no começo do trabalho lá na região do Campo Grande. E se você conhece bem o trabalho do Márcio e da Leila e do Alisson e da Nívia, você vai saber como que o nosso irmão Marcelo e a Silvia trabalham, não é? Trabalham bastante para o Senhor. O Marcelo dá o curso de teologia lá no Campo Grande, ajuda bastante com grupos casa e com outras coisas. A Silvia é envolvida muito com o trabalho na igreja também. E recentemente, há uns 1 ano, 2 anos atrás, Marcelo, no Montemor, uns 2 anos atrás, a igreja no Campo Grande começou um trabalho na cidade de Montemor, onde nós temos uma igreja também lá do Senhor Jesus. E o Marcelo, junto com a Silvia, também ajudam muito no trabalho na cidade de Montemor. Então, estamos muito felizes de ter essa família aqui conosco hoje e de ouvir o Marcelo trazer a mensagem da palavra de Deus para nós hoje de manhã. Vamos orar antes da mensagem? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse dia tão gostoso que temos, o primeiro dia da semana, onde como uma família, a família do Senhor, nós nos reunimos para adorar o Senhor. Pedimos, Pai, tuas bênçãos sobre o Marcelo, que ele possa trazer a mensagem da tua palavra, que nós possamos estar com corações abertos para recebê-la e colocá-la em prática. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Deus abençoe. Amém. O Alan comentou que é um prazer nos receber aqui, mas é um prazer estar aqui. Não consegui vir muitas vezes aqui, porque gostaria de estar mais vezes por conta desse trabalho lá em Montemor, e que aqueles que puderem visitar também Montemor, para ajudar o trabalho lá, para poder incentivar os irmãos lá, nos visitem também. Tá bom? Quem puder estar lá pela manhã. Mas muito bom. Olha, eu estou feliz por estar voltando aqui, porque eu nasci aqui, né, não esse local, mas o local de lá, né? Quem conheceu a igreja há pelo menos 13 anos atrás, sabe que nós tínhamos metade desse prédio, e esse prédio, graças a Deus, aumentou, e eu fico feliz de ver irmãos que eu nunca tinha conhecido antes, rostos familiares que sempre estamos vendo aqui, mas eu fico mais feliz por ver também pessoas, irmãos, que eu não conhecia antes. Mas olha, é uma felicidade imensa. Hoje, primeiro domingo de 2020, já 5º dia, né? Passa rápido demais. Eu não sei para você, mas para mim passou rápido já. 5 dias, né? Em 2020, já estamos no novo ano. E passou muito rápido. E penso que o ano que se passou, 2019, foi um ano de muitas situações em nossas vidas.
A minha foi, não sei a sua, mas a minha tive várias situações durante esse decorrer de 2019. E 2020 não vai ser diferente. Penso que será igual. Não vai ser diferente em relação a algumas situações que nós passamos em 2019, que teremos que enfrentar em 2020 também. E uma das situações que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã aqui no Guanabara, é que eu acredito que todos nós já perdemos alguma coisa de muito valor. Todos nós já perdemos de alguma coisa de muito valor. Talvez em 2019 você perdeu alguma coisa que você considerava de muito valor. Agora pensa um pouquinho, como você se sentiu com essa perda? Eu estou resgatando algo bem próximo, 2019, mas vai mais para o fundo, volta os anos. Pense nas suas perdas. Como você se sentiu em relação às suas perdas? Todos nós, indiferente de quem seja, vamos perder alguma coisa em algum momento da nossa vida. Nós vamos perder. Seja saúde, seja um emprego, sejam familiares, amigos, conhecidos. Nós iremos perder. Não vamos ganhar sempre, mas sempre nós vamos perder. Vamos perder. Neste mundo nós perdemos e nós ganhamos. Para alguns, mais derrotas do que vitórias, não é mesmo? Para alguns, mais derrotas do que vitórias. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Levanta a mão quem quiser levantar, tá? Quem aqui gosta de perder? Quem gosta de perder aqui? Deixa eu baixar a mão, porque eu não gosto de perder também. Ninguém gosta de perder. É difícil alguém falar assim, você gosta de perder? Ah, eu gosto de perder. Ninguém gosta de perder. Não é verdade? Ninguém gosta. Não é comum para nós perdermos. Ou não deveria ser comum perder. Mas todos nós perdemos. E nós não gostamos de perder. Tem gente que é bastante competitivo, né? Conheço bastante pessoas competitivas, que de forma alguma gostam de perder, nem no Power Whipper gosta de perder. Eu acho que ninguém gosta de perder, né? Se alguém gostar de perder, eu acho que é bom a gente sentar, conversar um pouquinho, né? Porque não é comum alguém gostar de perder. Todo mundo gosta de ganhar. Todo mundo gosta. Agora, você sabia que as maiores doenças, ou as doenças, né? As maiores doenças hoje em dia, ela está relacionada diretamente com a falta de habilidade de lidar com as perdas. Sabia disso? Que a maioria das doenças hoje em dia, a maioria delas, ela está relacionada diretamente com a falta de habilidade de lidar com as nossas perdas. Pode perceber. Ah, estou com uma baixa resistência. Puxa um pouquinho o histórico da pessoa, né? Pode perceber que tem algumas perdas aí que ela não está conseguindo lidar. Então, a maioria das doenças hoje em dia, elas estão ligadas diretamente, né, com as perdas, ou com a falta de habilidade de lidar com nossas perdas. Normalmente é assim. Agora, diante das perdas, você luta ou fica de luto? Diante das suas perdas, você luta ou você fica de luto? Não que diante de uma perda nós não devemos ficar de luto, mas o luto não pode ser eterno. O luto não pode ser eterno, não pode se andar com a sua vida até o fim, não pode. Ela tem que ter um momento de cessar. Diante das perdas, você luta ou você fica de luto? E o luto é importante, mas até um certo ponto, até um certo momento, porque precisamos lidar com as perdas, precisamos aprender a lidar com perdas, mas o luto é importante, mas tem seu tempo. Na tradição judaica, eles lidavam com a perda, com o luto, e era gradativo. Na verdade eram 5 estágios, e eu vou falar rapidamente sobre esses 5 estágios. O primeiro era a morte, né? O sentimento de perda, a morte em si, o enterro, ok? O segundo estágio lá, né, tem um estágio, são 5 estágios. O segundo é a partir do 3º dia. Eles não tinham convivência com ninguém, não recebiam ninguém,
não eram consolados nesse período de 3 dias, eles ficavam isolados. Depois vinha um período de 7 dias, uma semana, que eles não tinham convívio também com as pessoas, mas se ele fosse convidado para uma festa, não iria. A parte social eles deixavam de lado, festivas de alegria, um luto de 7 dias. Depois prolongava, depois tinha um período de 30 dias, que daí ele começava a retomar a sua vida com a sociedade. 30 dias. Depois desse outro período de 1 ano, quando encerrava todo esse ciclo de luto. Durante esse 1 ano, a vida dele não era normal. Era uma vida reclusa, com algumas coisas que ele deixava de fazer, do que normalmente ele já fazia. Esse era o luto judaico. Período de 1 ano. Era um ciclo de 1 ano. Completava esse ciclo de 1 ano, ele retomava a sua vida de uma forma normal. Mas durante esse 1 ano, ele tinha alguns períodos de reclusão. Pare e pense. Qual o seu tempo de luto? Agora, quando eu falo luto, não estou falando de perda de um ente querido, somente. Mas qualquer tipo de perda. Qualquer tipo de perda. Porque quando a gente fala luto, a gente imagina alguém que morreu. Mas o luto não é só em relação à morte, mas em relação à perda. Qualquer tipo de perda. Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos do Guanabara esse assunto de muita importância. As nossas reações diante das perdas. Nossas reações diante das perdas. Nossas perdas não podem nos mantermos em luto. As nossas perdas não podem manter no luto ad eterno, né? Tem muita gente que fica nesse luto eterno, que não consegue superar as suas perdas. Então eu gostaria de compartilhar com os irmãos esse assunto tão importante. As nossas perdas nossas perdas não podem nos mantermos de luto, um luto prolongado. Como o Diogo acabou de ler essa passagem, Mateus 10, 28, vamos ler novamente, Mateus capítulo 10, versículo 28. Mateus 10, versículo 28. Aqui Jesus falando, né? Ele diz o seguinte: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Antes, tenham medo daqueles que podem destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Quem está dizendo essas palavras é Jesus, o nosso mestre. Interessante que, claro, Jesus está dizendo sobre morte aqui física, aquele que mata o corpo fisicamente, sim, mas não é só este, mas aquele também que mata-nos aos poucos. Quem já ouviu essa frase? Eu estou morrendo aos poucos. Quem já viu isso? Quem já ouviu essa frase, ou você já falou essas frases? Você está me matando aos poucos. E é uma frase real, porque as pessoas estão morrendo aos poucos, ou não? As pessoas estão morrendo aos poucos, e não é só a morte física matada, mas a morte matada aos poucos. Tem pessoas que estão morrendo aos poucos. Há situações que nos matam aos poucos. Um filho nas drogas, o filho sofre, a família inteira sofre, ou não? Sim, a gente vai morrendo aos poucos. Eu conheço uma pessoa que morreu aos poucos por causa do filho drogado. E conheço pessoas que estão vivendo isso. Então, pessoas morrendo aos poucos. Não quer dizer matar o corpo, né, literalmente matando a pessoa e morrendo, né? Mas morrendo aos poucos. Agora, pare e pense. O que está te matando aos poucos? O que está te matando aos poucos? Porque você talvez esteja passando por isso. O que está te matando aos poucos? Ciúmes,
intrigas, amargura, falta de fé, falta de dedicação no trabalho do Senhor. O que está te matando aos poucos? Porque é isso que nos mata aos poucos. O cotidiano, o dia a dia, nos mata aos poucos. As situações do dia a dia vai nos matando aos poucos. Tudo isso nos mata aos poucos. Mas olha, não mata somente o corpo, mas mata a alma. Principalmente, ele mata a nossa alma aos poucos. O que acontece com o meu corpo interfere diretamente na minha vida espiritual, sabia disso? O que acontece com esse corpo, ele interfere diretamente na minha vida espiritual, ou com a minha alma, ou vice-versa. O que acontece com a minha parte espiritual vai refletir totalmente no meu corpo. E o que eu faço com o meu corpo, ele vai refletir diretamente na minha vida espiritual. Faça um teste. Olhe para a sua vida, como você está. Se você está nesse momento de morte e aos poucos, pare e pense, se não é isso. Porque o corpo interfere totalmente na nossa vida espiritual. O corpo e o espírito não tem como separar. Tanto é, que olha comigo lá em Hebreus. E às vezes eu insisto em dizer que é Paulo que escreveu, não sei porquê. Mas tudo bem, o autor de Hebreus. Olha só o capítulo 4. Capítulo 4 de Hebreus. Olha só o versículo 12. Olha só o que diz, Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Olha que interessante que o texto diz. Ele separa alma e espírito, parte espiritual. E o texto diz o seguinte: ele também separa juntas e medulas, o lado físico. Ou seja, não há separação. Nós fazemos isso. O que eu faço com esse corpo não interfere na minha vida espiritual. Interfere. O que você faz com esse corpo interfere diretamente na sua vida espiritual. O próprio texto diz. A palavra de Deus, ela separa, ela é uma espada de 2 gumes. Tão afiada que ela é capaz de separar alma e espírito, medula, e juntas a parte física e a parte espiritual. Não tem como separarmos vida física e espiritual. Quem acha que pode, está sofrendo, está morrendo aos poucos. Quem acha que pode separar a vida física e espiritual, está morrendo aos poucos. Não percebeu. Na verdade, quando a gente está morrendo aos poucos, a gente percebe, né? Não percebe quando está morrendo aos poucos. Talvez os outros enxerguem, você não. Mas não tem como separar a minha vida física da espiritual, porque elas estão juntas, elas são partes, uma da outra. Não tem como fazer isso. Não há como fazer isso. E se você tentar, na verdade está lutando contra Deus, porque não tem como fazer isso. Então minha vida física está ligada diretamente com a minha vida espiritual. Então se eu estou morrendo aos poucos, espiritualmente também estou morrendo aos poucos, fisicamente e espiritualmente. E olha, mas Jesus não quer que eu e você fiquemos de luto ad eterno. Ele não quer. Mas diante das perdas, lute. Diante das minhas perdas, eu devo lutar. Lute. Olha comigo uma passagem, conhecemos muito bem essa passagem, mas vamos ler com outra ótica agora. João 16. João 16. Olha o versículo 33. João 16, 33. Diz assim:
eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Interessante, nós lemos normalmente sempre essa passagem, mas leia do versículo 33 para trás, porque Jesus diz o seguinte, depois façam isso, porque Jesus diz o seguinte, eu disse essas coisas, que coisas? Do 33 para trás, que são coisas que se a gente for ver, nos causa tristeza, morte, eu estarei com vocês, depois não estarei mais, morte, perdas. Jesus está falando sobre perdas. O assunto que Jesus está tratando aqui para trás são sobre perdas. Eu disse essas coisas, que coisas? Sobre as perdas. Para que vocês em mim tenham paz. Neste mundo havereis de ter aflições, ou seja, perdas, ou não? Porque ninguém gosta de perder. Porque nos traz sofrimento, aflição. É sobre isso que Jesus está dizendo para mim e para você. Perdas. Neste mundo vocês vão ter perdas, aflições. Mas olha, ainda assim, tenham um bom ânimo. Sejam animados diante das perdas. Sabe por quê? Apesar das perdas, eu venci. Eu venci. Quem mais poderia falar sobre perdas além de Jesus? Recém-nascido, perdeu o direito de morar no lugar onde ele nasceu, teve que ir embora para o Egito, ou não? Teve que correr para o Egito, os pais teve que fugir para o Egito, para que o Jesus não morresse. Depois voltaram, não pôde nem viver onde morava antigamente, teve que ir lá para Nazaré, lá em cima, lá no norte. Depois de um período, nós não vemos Jesus, nós conhecemos até os 12 anos lá, José vivo. Jesus 33 anos de idade, 30 anos de idade, a gente não vê mais a figura do pai, José. Perda ou não? Depois que Jesus começou a pregar, outra perda, não tinha mais liberdade. Ou ele tinha? Não tinha. Onde Jesus ia, aglomerado de pessoas. Então Jesus, ele teve que lidar com a perda desde pequeno. E Jesus sabia lidar com a perda. Mas diante das perdas, Jesus deixa claro: eu venci. Eu sou vitorioso. E vocês podem ser vitoriosos, se souberem lidar com as perdas. Porque as aflições que nós temos hoje em dia está totalmente relacionado com nossas perdas, ou não? Sim. Nossas aflições têm a ver com perdas. Emprego, familiares, namorado, esposa, e vai colocando todas elas. Aflições têm tudo a ver com nossas perdas. E Jesus nos mostra como eu posso lidar com minhas perdas. Bom ânimo. Ânimo de vida. Pode perceber, as pessoas que sofrem com depressão, por que eles sofrem por depressão? Perdas que não souberam lidar. Tem ânimo de vida ali? Uma pessoa depressiva? Não, não tem. Não tem. De nos fazermos perdermos essa comunhão que nós temos com Jesus. Mas olha que interessante, se nós lermos um pouquinho para trás desse versículo, olha só, 34, olha o versículo 34, olha o que diz: quem os condenará? Perda. Foi Cristo que morreu? Perda. E mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. 35, quem nos separará do amor de Cristo? Perda. Será tribulação? Perda. Angústia? Perda. Perseguição? Perda. Ou não? Tudo que estou falando aqui é perda. Perseguição é perda de liberdade, tá? Perda de liberdade. Fome? Perda.
Nudez, perda. Perigo, perda. Espada, perda. Interessante, Paulo falando sobre perda. E Paulo conhecia muito sobre perdas. Ele perdeu muita coisa por Cristo. Ele perdeu muita coisa por Cristo. Ele sabia o que era perda. Ele conhecia muito bem o significado de uma perda. E tudo que ele está falando no versículo 34 em diante, está falando sobre perda, ou não? Perdas. Mas olha o que ele está dizendo no versículo 35 novamente, no 37 novamente. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Perda, vitória. Vitória. Em Cristo Jesus, nós somos vencedores. Não há perda. Não há perda. Ou não deveria existir perda com Cristo. Nós achamos que é perda. Mas olha, em Cristo Jesus não tem perda. Talvez você não entendeu ainda a graça de Deus. Não há perda. Só há vitórias. E não é só vitória. É mais que uma vitória. Mais que vencedores. Que nossas perdas não façam com que nós fiquemos de luto, mas que nos dê forças para lutarmos. Pois na luta com Cristo, sabemos que eu e você, nós somos muito mais do que vencedores. Deus abençoe a sua igreja com a sua força. Amém?